Meus irmãos e amigos, esta é a lição número 20 da carta do apóstolo Tiago, e na derradeira lição nós estudamos, meditamos sobre a primeira secção deste capítulo 5, que é o último capítulo desta carta, os primeiros 6 versículos, onde há um libelo bastante duro que o apóstolo Tiago lança contra os ricos, os maus ricos, digamos assim, ou seja, aqueles que exploravam e oprimiam os pobres que não tinham outra alternativa se não vender a sua força de trabalho e que muitas vezes lutavam para poder sustentar a sua família e eram condenados à morte, de certa forma, por não terem uma retribuição justa. Agora parece que o apóstolo Tiago está a escrever precisamente para esses, não para os ricos opressores, mas para os oprimidos. E diz a certa altura, vamos ler do versículo 7 até ao 11, diz assim: "Sede, pois, irmãos, pacientes, até à vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba a chuva temporã e seródia. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Meus irmãos, tomai, por exemplo, da aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouviste qual foi a paciência de Jó, e viste o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso." Então nós encontramos aqui, neste texto, agora um discurso diferente. Um discurso para aqueles que estão oprimidos, para aqueles que estão na mão de baixo, para aqueles que, no fundo, não têm grandes expectativas nesta vida. E há aqui uma luz de esperança que é dada pelo apóstolo Tiago nesta sua carta, que é a expectativa da vinda do Senhor, da parousia, da segunda vinda do Senhor. Não já como varão de dores, mas em glória, um Cristo glorificado. E da mesma maneira como nós devemos aguardar a vinda do Senhor, é da mesma maneira como os agricultores aguardam o fruto da terra. Há um tempo para semear, já dizia Salomão, e um tempo para colher o que semeou. Mas entre o ato de semear e o ato da colheita passa um determinado período. E esse período de tempo é nesse momento que vem a chuva no tempo certo, e vem o calor, a temperatura no tempo certo, etc. E que permite que a semente germine e que o fruto se floresça e se desenvolve e cresça até ao momento apropriado para a colheita. E diz aqui: conforme o lavrador espera o precioso fruto da terra, esperando com paciência, e esta é a chave, paciência. Podíamos dizer que é, digamos, o reforço ou chamar a atenção para a questão da paciência como uma virtude cristã, até que receba a chuva temporã e a seródia. As primeiras chuvas, as últimas chuvas, as chuvas mais tardias, desde que venham no tempo certo, elas contribuem para o crescimento do fruto e para que no ato da colheita o lavrador possa colher com abundância bom fruto, fruto de qualidade e em quantidade. E da mesma forma o apóstolo Tiago diz que nós também devemos ser pacientes e fortalecermos os nossos corações até à vinda do Senhor, porque ela está próxima. Ou seja, esta perspectiva da proximidade da vinda do Senhor é um aspecto dialético, digamos. Desde criança que eu ouço dizer que a vinda do Senhor está próxima, que é iminente. E já passaram muitas décadas. Nós vemos determinados sinais e muita gente diz: isto é um sinal que a vinda do Senhor está para acontecer. Mas muitos destes sinais sempre aconteceram ao longo da história. Agora, a nossa atitude deve ser a expectativa permanente de que Jesus vai voltar. Ou seja, que a nossa esperança não está apenas nesta vida, está muito para lá desta vida. Está na eternidade. E se Jesus não voltar durante a nossa existência terrena, humana, enquanto estivermos vivos, ele voltará
mais cedo ou mais tarde. Ninguém sabe o dia nem a hora, ninguém pode dizer que é agora ou depois, mas ele voltará. Muitos se têm arriscado a dizer, ao longo dos tempos, que Jesus vai voltar e marcar a data, e têm marcado e remarcado, muitas pessoas o têm feito, de uma forma temerária, porque a Bíblia diz que ninguém sabe o dia nem a hora, virá como um ladrão de noite quando ninguém estiver à espera. E, portanto, o problema não é saber quando é que Jesus vai voltar, nem estar tão preocupado com esses sinais. Não, nós não nos guiamos por sinais, nós guiamos pela Palavra de Deus. O que é importante é ter esta expectativa do retorno, do encontro com Cristo, ou de uma maneira ou de outra, ou através da nossa partida deste mundo, ou através da sua vinda. E por isso a lição que é dada, ou o conselho que é dado, é que não hajam, digamos, dissensões entre os irmãos. Até lá, porque a vinda do Senhor está próxima. Como quem diz, quando Jesus voltar, todas essas pequenas questões se tornarão ridículas. Vocês olharão para trás e dirão, mas que coisa ridícula, mas porque é que eu fui me incomodar com isto ou com aquilo, com este problema ou com aquele problema? Não havia necessidade nenhuma, não havia necessidade. O que importa é que Jesus voltou e agora estamos com Ele. Então, isso não é o mais importante. Por outro lado, o apóstolo Tiago dá aqui o exemplo dos profetas que falaram em nome do Senhor, o seu exemplo de paciência e até de aflição. Nós temos um histórico dos profetas no Antigo Testamento, tanto em Samaria como em Jerusalém, tanto no Reino do Norte como no Reino do Sul, em que a maior parte das vezes eles não eram de facto ouvidos. E a razão por que Jesus veio, porque Jesus encarnou, uma das razões, é precisamente porque o povo do antigo Israel se recusou, de uma maneira geral, a ouvir a mensagem de Deus que vinha através dos profetas. Quando eles falavam os oráculos de Deus, quando eles traziam a mensagem da parte de Deus, quando eles diziam assim diz o Senhor, normalmente Israel não prestava atenção. Não queria saber. Ia após deuses estranhos. Portanto, voltava às costas à aliança que tinha com Deus, atropelava a lei que Deus tinha dado a Moisés para o seu povo. E, portanto, esse exemplo de aflição, porque muitas vezes os profetas que diziam estas coisas não eram bem vistos, não eram populares, eram perseguidos, alguns foram mortos. E, portanto, Elias, houve uma altura que, perseguido pela rainha Jezabel, pediu a Deus que lhe desse a morte. Portanto, isto para ver como a vida dos profetas não era uma vida fácil e o povo nem sempre prestava atenção. E porque não prestava atenção, normalmente, é que nós vamos chegar ao final do Antigo Testamento e vamos encontrar uma situação espiritual no Antigo Israel perfeitamente miserável, do ponto de vista espiritual, miserável. E é por isso também que depois é preciso vir um João Batista, um homem que fala, um homem rude, que fala de uma forma rude, tem uma mensagem dura, né? Uma mensagem muito direta, uma mensagem de arrependimento, um batismo de arrependimento, para depois agitar as consciências, para que as pessoas percebessem, entendessem que de facto eles precisavam de se voltar para Deus. Eles tinham andado a fazer ouvidos de mercador aos profetas, agora precisavam de se voltar para Deus e aplanar o caminho para que Jesus então entrasse na história dos homens, como veio a acontecer. Nós temos por felizes aqueles que sofreram, por bem-aventurados, diz Tiago. De facto, uma pessoa pode ser feliz mesmo debaixo de sofrimento. Pode ser bem-aventurado, mesmo debaixo do sofrimento. E ele retoma aqui a ideia, o exemplo de Jó, que nós conhecemos, e o fim que Deus lhe deu pela misericórdia de Deus, por causa da sua aliança, da sua fidelidade ao Senhor de Jó e da sua paciência. Então há aqui um hino à paciência, né? A Bíblia diz que a tribulação produz a paciência. Né? E muitas vezes nós temos falta de paciência,
Mas são as contrariedades que nos vão fazer desenvolver em nós essa virtude da paciência, a capacidade da paciência. Não é quando as coisas correm bem. Quando as coisas correm bem, tudo está a acontecer neste momento, naquele momento, como nós queremos. E nós não estamos habituados a esperar. Nós estamos habituados a sofrer com a espera. Então, aquilo que exercita em nós o dom da paciência é justamente a adversidade, a luta, a tribulação. É por isso que diz que a tribulação produz a paciência. Apesar de tudo, nós cremos nas promessas de Deus, cremos na palavra de Deus e temos um instrumento chamado fé, que devemos usar, a fé que nós temos, pôr em prática para vermos Deus mover-se na nossa vida. Há coisas que Ele vai cumprir os desejos do nosso coração, há coisas que provavelmente não irá fazer, no seu soberano propósito, na sua omnisciência, na plenitude da sua sabedoria, Ele saberá o que é melhor para nós. Mas o que é importante é que nós possamos confiar em Deus em todos os momentos e, sobretudo, aprender a fazer uma coisa: esperar nele. E para isto é preciso alguma paciência. Que Deus nos dê essa capacidade da paciência para esperarmos em Deus naquilo que nós precisamos. Uma semana abençoada.